Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui fazendo um videozinho para vocês para abordar um assunto totalmente diferente do que eu normalmente coloco aqui no meu canal de YouTube. Mas eu acho que eu precisava fazer esse vídeo porque eu vou tentar, tá? Dar um pouquinho mais de esclarecimento para as pessoas dentro do possível, tá? Para quem não me acompanha, para quem tá caindo aqui de paraquedas, eu sou Sueli Gucci, sou cantora, é, tenho um blog sobre cultura brasileira na internet, que falo sobre cultura e música brasileira. Tô participando do podcast que OK Brasil, que a gente é voltado assim, falar um pouco sobre cultura japonesa e sobre viver aqui no Japão, né? É, E tô assim, fazendo coisinhas aqui, coisinhas ali, normalmente muita coisa, trabalho voluntário principalmente, né? E eu tenho uma certa experiência aqui no Japão, eu tenho 27 anos de vivência aqui no Japão, esse ano, no final desse ano, completo 28, né? Passei muito perrengue aqui no Japão, principalmente em questão de saúde. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só queria que vocês soubessem que eu sei como é a dificuldade de ficar doente fora do país, né? Eu fiz, por enquanto, eu tenho um total de 13 cirurgias, eu faço hemodiálise 4 vezes por semana, já passei por um câncer, já passei por quimioterapia, já passei por... é, eu tenho 4 pontos de safena, tenho 5 stentos, tenho um marca-passo, né? E tem uma série de problemas. Eu falo que eu acordo sentindo dores e vou dormir sentindo dores, né? Vivo à base de analgésico. Mas mesmo assim eu não deixo de ser uma pessoa ativa, eu faço as minhas coisas, principalmente no que se refere a voluntariado, muitas vezes, né? Sou uma pessoa que vive com o que dá, né? Já fui muito criticada, inclusive, porque eu vivo de ajuda de governo, porque eu não tenho mais condição de trabalhar. Já fui muito criticada por causa disso, tem pessoas que ficam falando mal de mim por aí. Hoje nem tanto, mas já teve época que foi muito pior. Porque acho que eu sou uma daquelas que aproveitadoras de ajuda de governo. Eu não sou aproveitadora de ajuda de governo, gente. Eu dependo da ajuda de governo para sobreviver. Eu não posso trabalhar mais. Quem me dera eu tivesse saúde para trabalhar. Quem já trabalhou comigo, principalmente aqui no Japão, que eu tenho muita gente aqui que ainda tem contato comigo, sabe que eu nunca fugi de trabalho, muito pelo contrário, eu sempre me dediquei muito em trabalho, até hoje eu me dedico muito naquilo que eu faço com garra tudo que eu me dedico a fazer, e eu gostaria muito de poder trabalhar, ter meu dinheirinho independente, porque quem recebe ajuda de governo tem que estar sempre prestando contas, para quem não sabe, né? Para quem pensa que isso é fácil, você está sempre ali sendo vigiada, o que você está fazendo com o dinheiro, para onde está indo o seu dinheiro, né? Não é simplesinho assim, tem gente que pensa que dar golpe aí é fácil, não é fácil não. Eu até admiro essas pessoas que têm coragem de dar golpe, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho coragem de fazer isso, né? E o pouco que eu recebo para me sustentar, eu deixo todas as minhas contas pagas em primeiro lugar. E depois é que eu vou pensar no que eu vou gastar, né? Procuro sempre que possível guardar umas moedinhas aqui, ali, acolá. E apesar de eu ser assim, eu trabalhar como cantora, quer dizer, trabalhar já faz um tempo que eu não consigo trabalhar por causa da pandemia toda. E tudo que eu sempre consegui, o pouco que eu conseguia ganhar em alguns trabalhos, eu sempre, na verdade, investi muito na própria carreira, né? Porque vocês pensam que a gente só ganha, não ganha não, a gente tem muito gasto, né? Você tem que tratar o visual para você subir num palco,
você tem que pagar estúdio para ensaio, né? Você tem transporte, né? Tem que aqui em Tóquio a gente pega trem para lá e para cá, né? E não é barato, acaba saindo caro. A gente tem que ter cobrir essas despesas que no fim das contas não sai barato. Às vezes você tem que sair cedo de casa, voltar mais tarde, e às vezes tem que fazer uma refeição fora de casa, que já gasta mais. Eu evito o máximo, porque eu mesma costumo fazer minha comida em casa para evitar gastos, né? Mas de vez em quando não tem como, a gente precisa comer fora. Eu evito o máximo possível comer fora, né? E quando como é aquele fast food, aquela coisa bem baratinha, que na verdade não é nem o ideal para minha saúde, mas é o que dá para pagar, né? Bom, mas isso aí não vem ao caso, não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre... ontem nós fizemos uma live, né? Hoje aqui é dia 16 de janeiro, ontem dia 15 de janeiro de 2021, nós fizemos uma live ontem à noite aqui no Japão, porque eu também faço parte do Conselho de Cidadãos de Tóquio, né? E o que é o Conselho de Cidadãos de Tóquio? É um grupo de pessoas da comunidade brasileira aqui de Tóquio, de várias funções, né? São empresários, são pessoas de órgãos não governamentais, são pessoas de... Eu, por exemplo, né, que sou cantora, mas já fui trabalhadora de fábrica, tem trabalhadores de fábrica, tem pessoas que trabalham com educação, né? E é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente faz voluntariamente, de conversar, de fazer reuniões e discutir sobre alguns problemas que acontecem dentro da comunidade e como, né, aliviar esses problemas, como sanar esses problemas, como a gente pode efetivamente fazer alguma coisa para ajudar a comunidade. Isso é um trabalho voluntário, né? E a gente, por exemplo, aqui Conselho de Cidadãos de Tóquio, a gente tem que reportar, a gente tem que entrar em contato com o consulado de Tóquio. O Japão tem 3 consulados, Tóquio, Hamamatsu e Nagoya. Cada um deles tem o seu próprio Conselho de Cidadãos, né? Então, as discussões, as ideias, a gente pede também apoio do consulado para tentar ajudar, né? E às vezes o consulado também pede para a gente dar uma ajuda em alguns eventos, em algumas coisas que eles estão fazendo. Lembrando, tudo isso é de forma voluntária. Mesmo para ir para as reuniões, a gente precisa comer alguma coisa, isso tudo sai do nosso bolso, tá? E essa reunião ontem foi para quê? Foi por causa da nossa pandemia, né? Porque a nossa pandemia aqui, os números estão crescendo no Japão, e o Japão todo, em geral, ele está em estado de alerta. Essa nova onda que aconteceu agora no começo desse ano, praticamente final do ano passado e começo desse ano, ela é muito maior do que as que aconteceram até agora. E isso não é só Japão, isso é no mundo inteiro. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, ontem a gente tentou esclarecer algumas coisas referentes ao vírus e referente à pandemia, né? A gente se atentou em tentar esclarecer algumas coisas, de que forma as pessoas podem, né, tomar cuidado para evitar o contágio, né? Na verdade, a gente esperava mais perguntas do pessoal, né? Foram poucas as perguntas, mas a gente, dentro do debate, né, mais ou menos uma hora e acho que deu 1 hora e pouco, a gente tentou dar alguns esclarecimentos, né? Às vezes as pessoas não entendem o que a gente quer fazer e às vezes também é complicado, porque na verdade, como foram vários participantes, né? Nós tivemos ali o embaixador, que é o cônsul-geral do Brasil, né? João de Mendonça. Nós tivemos
membros do Conselho de Cidadãos e tivemos a participação do Dr. Olavo, né, que é um médico, né, que ele tem uma ligação forte aqui, ele é lá do Brasil, mas ele tem uma ligação forte aqui com os serviços médicos aqui do Brasil. A gente sempre pede auxílio para ele sempre nos dá auxílio em várias coisas, né? E era importante ter um médico. A gente gostaria, na verdade, de ter outros médicos que a gente chamou, mas não foi possível. Mas o doutor Olavo, graças a Deus, ele participou, foi muito bom. Porque a gente tá muito preocupado, gente, porque essa onda, ela acarreta uma série de problemas, principalmente para nossa comunidade aqui, né? É uma crise mundial, mas a gente sabe que num país, né, quando entra uma crise, os piores prejudicados sempre são os estrangeiros. E quando há casos de contaminação, com um número mais alto de estrangeiros, isso cai na mídia do país, isso causa uma série de problemas. E é o que aconteceu aqui no Japão, aconteceu alguns focos dentro da comunidade e caiu na mídia japonesa e a gente fica super preocupado com isso. O intuito não era criar polêmica, não era acusar ninguém, porque eu acho que as pessoas se preocupam demais em achar culpados das coisas, né? A mesma coisa quando surgiu o vírus, todo mundo fica assim, a culpa é da China, a culpa é do morcego. Não interessa quem é o culpado, o negócio tá aí, a gente tem que resolver primeiro, depois a gente vai estudar e ver onde foi que começou. A questão é que a gente tem agora que se preocupar na prevenção, né? Como a gente estava falando ontem, o vírus é um vírus que ele vai estar em qualquer lugar. Ele vai estar no ar que você respira, ele vai estar na maçaneta que você põe a mão, ele vai estar no assento do trem, ele vai estar no cardápio, no menu do restaurante, você tá entendendo? Porque são coisas que são tocadas por várias pessoas, né? A gente sabe disso. E a maioria dos locais está tomando providências de fazer aquela limpeza, de passar álcool, tudo, mas isso não dá para fazer, algumas coisas não dá para você fazer constantemente e perfeitamente, né? Uma caixa que você recebe na porta de sua casa, ela pode estar álcool vírus, isso é normal, né? Que nem muitos falam, pegar ou não pegar é loteria. Tá, pode ser. Só que você pode, né, tomar certas providências, né, para que você não seja premiado com vírus. Você tenha menos possibilidade de ser premiado com vírus. Então, é aquela coisa. Todo mundo já sabe, máscara, né? Então a gente fala, mas não foi cientificamente atestada a eficiência da máscara. Bom, primeiro, estuda um pouquinho de história, tá? Estão falando de pandemia, vamos ver, não é a primeira pandemia que acontece no mundo, tá? Historicamente, o Japão é um dos países que menos sofreu em todas as pandemias mundiais. Por quê? Por questões culturais, né? A gente sabe que o japonês, ele não é dado a manifestações públicas de carinho, beijinho, abraço, nem toque de mão, né? Porque o cumprimento do japonês não inclui toque de mão. Isso é uma coisa que quem trouxe para cá foram os ocidentais, né? O uso de máscara, né? É histórico aqui no Japão. Os japoneses usam máscara há muitos e muitos anos, né? Para evitar outros tipos de doença, né? Inclusive mesmo porque aqui é comum o cafunchô, né? Que é a febre do pólen, né? Que é comum aqui, que muita gente sofre. E isso é através das vias nasais, das vias respiratórias, que entra o pólen e produz aquela alergia, né? Que é a mesma coisa da febre do feno nos Estados Unidos, e que a máscara alivia. E a mesma coisa com qualquer tipo de gripe, né? O principal contágio é feito pelas vias respiratórias,
Então, a máscara, por menos eficiente que ela seja, ela oferece uma barreira. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, essa coisa de não ter contato físico. É difícil pra gente, é muito difícil. Nós somos latinos, nós temos culturalmente aquela coisa de encontrar um amigo, querer abraçar, querer dar beijinho, sabe? De ter o toque físico, né? Uma das coisas, inclusive, que os brasileiros reclamam aqui é que médico, por exemplo, não tem costume de ficar te tocando. Ele, para te tocar, ele pede licença para tocar você, né? A gente já está acostumado com os médicos que vão lá, examina você, não sei o que, não sei o que lá. E aqui não, o médico, para encostar o estetoscópio no seu peito, ele pede a licença, né? Isso é cultural, né? E isso também ajuda na questão de contaminação numa pandemia, né? Isso é uma das coisas. Aí, essa coisa do, mas se tá em todo lugar, o que fazer? Né? Porque é impossível você estar lavando a mão dentro do trem, por exemplo, né? Então, uma coisa que eu falei durante a live, acostuma a comprar, a gente tem aqui as lojas de Riacoém, né? No Brasil seria R$ 1,99, onde vende aqueles frasquinhos, né? Plásticos, coloca álcool gel lá, né? E sempre que você entrou no trem, né? A hora que você sair do trem, passa, né? Entrou no restaurante normalmente tem álcool gel na entrada, né? Muitos restaurantes, eu não sei onde vocês moram, mas por aqui, pelo menos, aqui, inclusive no centro de Tóquio, é comum restaurantes medirem a sua febre e pedirem para você passar o álcool gel. E não pode entrar sem máscara, sabe? Tem todas as questões. E como eu comentei também durante a live, teve gente que falou, já fui em tal lugar, não tinha álcool gel. Você tem o direito de pedir o álcool gel. Fala assim, pô, não tem álcool gel, eu quero álcool gel. Você tem o direito, isso é um direito seu. Entendeu? Então, você pode pedir, né? No meio de uma pandemia, isso é muito importante, né? Se você acha que aquele local não está adequado para você, né? Não entre. Agora, se tiver necessidade de você entrar, né? Você fala assim, pô, não tem álcool gel, mas mesmo se ele não falar, não tem, você fala, tudo bem, eu tenho no meu bolso, eu vou usar o meu. Você tá entendendo? Não espere pelo outro. São atitudes que cada um vai tomar, é que vai fazer a diferença, né? Então, leve seu álcool gel no bolso, né? Ou tem lencinhos também de álcool agora, né? Tem várias coisas, você vai na farmácia, nos mercados, tem bastante coisa que estão sendo utilizadas agora para a prevenção, né? Outra coisa, ambientes fechados. Agora nós estamos no inverno, no frio, né? É comprovado que ambientes que não tem circulação de ar e que muitas pessoas se ajuntam, o risco de contágio é muito maior, né? Então, o que acontece? Procure ventilar os ambientes, né? Você eu preciso pegar trem, o trem está sempre lotado. Eu mesmo no Brasil, quando eu trabalhava no Brasil, eu pegava, na década de 80, mais ou menos, eu pegava, lembro até hoje, um dos ônibus mais famosos de São Paulo, que era o Penha Lapa, e estava sempre cheio. Então, eu acordava mais cedo, né? Procurava pegar os ônibus fora do horário de rush, né? Porque eu sabia que estavam os horários que estavam mais vazios. Eu evitava ao máximo pegar os ônibus, porque eu nunca gostei de ficar apertada, ter tumulto, nunca gostei de nada disso. Eu sempre fugi disso desde que eu era mais nova, na verdade. Eu gosto de estar com pessoas, conversar, tudo, mas eu não gosto de tumulto, nunca gostei. Então, o pessoal até da empresa que eu trabalhava perguntava se eu já tinha enrolado o colchão, né? Porque eu sempre era a primeira a chegar no trabalho. Mas eu preferia isso do que me desgastar no transporte lotado. E eu penso a mesma coisa. Os trens, se você verificar, se você começar a variar seus horários, você vai descobrir que tem horários que ele está mais vazio. Não vou dizer que não esteja cheio, mas está mais vazio, né? Não está tão cheio.
E também vagões, há vagões que estão mais cheios do que os outros, começa a observar isso, né? Então procure evitar esses locais tão cheios, né? É a mesma coisa que eu comentei também, vai pegar um elevador, entra 500 pessoas dentro do elevador. Por que que você tem espaço, mas por que que você tem que se meter lá no meio da turma? Não dá para você esperar mais 5 minutinhos, não vai dar nem isso, para esperar o próximo? Dá, né? É tudo questão de ter um pouco mais de senso, né? Você usar a sua cabeça para saber correr menos riscos. Vamos correr menos riscos, né? Por que que é importante evitar o contágio? A doença, esse é um vírus totalmente diferente do que a gente já teve até hoje. O pessoal fala, é vírus, se você pega, se você tá bem, você cria resistência, não sei o que lá. Bom, primeiro, tudo bem, é comprovado que as pessoas com mais idade, pessoas que têm problemas médicos, como é o meu caso, né, tem mais probabilidade de morrer, no caso de contrair esse tipo de doença, né, tem muito mais probabilidade. Mas, veja bem, esse vírus, primeiro, ele tem uma taxa de contaminação, de alastramento, muito maior de qualquer outro vírus que a gente já viu, né? A gente nunca viu um vírus que se espalha tão rapidamente assim. E se a pessoa a pessoa entra em contato com uma pessoa que está contaminada, ela pode contrair o vírus, ela pode ficar bem durante vários dias antes de desenvolver qualquer sintoma. Enquanto ela não desenvolve esse sintoma, ela não se sente mal, ela não vai procurar um médico, ela pode estar transmitindo esse vírus para outras pessoas, tá bom? Então, é muito importante, né, tentar evitar ao máximo se contrair, porque às vezes você tá bem, mas você pode, de repente, passar para alguém do seu trabalho, alguém da sua família, alguém da sua escola, né, que pode gerar consequências muito piores, né? Então a gente tem consciência, essa coisa da responsabilidade que cada um tem dentro da sociedade, que acho que as pessoas estão perdendo, né? A gente precisa ter essa consciência. Nós somos responsáveis por nós e também pela sociedade em que a gente vive. Se cada um tomar consciência disso, as coisas vão melhorar, entendeu? Não pense que você é super-homem, que você não vai pegar nada, não é bem assim. É muito importante as pessoas manterem a saúde em dia, né? Aqui no Japão, as pessoas que trabalham, uma vez por ano tem que fazer um exame, né? Um exame geral, né? Que é determinado pelas empresas, né? Isso é uma norma que existe no Japão. E muitas vezes a gente não, os trabalhadores brasileiros principalmente, não dá muito valor a algumas coisas que esses exames detectam. Precisa dar, gente. Porque essa é uma doença que ela se aproveita quando você está com o seu sistema imunológico fraco. Quando você tem algum problema na sua saúde, por mínimo que seja uma diabetes, seja um excesso de gordura corporal, seja uma anemia, né? Seja uma gripe, um resfriado, qualquer coisa que seu corpo não esteja 100%, esse vírus pode se aproveitar, né? Para se instalar no seu organismo, certo? Outra coisa, quanto mais esse vírus se propaga, né, mais mutações ele pode sofrer. Nunca a gente viu um vírus que sofre mutações tão rápido quanto esse. Outros vírus de gripe sofrem mutações, sempre teve vários tipos, influenza, né, SARS, todos esses vírus aí, o vírus da gripe, eles sofrem mutações, mas nunca vimos um vírus que sofre mutações tão rápido,
né? Estamos com um monte de cepas diferentes, né? Um monte de tipos de mutações diferentes já espalhadas pelo mundo. E quanto mais esse vírus se transmitir, mais vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Está todo mundo esperando a vacina. Imagina se esse vírus já se transformou tanto que a vacina já não vai resolver nada, né? E que pode acontecer. Porque o vírus vai ficando cada vez mais resistente, cada vez mais resistente. Então, você está fazendo um medicamento para tratar aquele vírus que foi conhecido, foi estudado no começo. Só que ele vai transformando, vai chegar num ponto que a vacina já não vai ser eficaz, né? Então, por isso é necessário a prevenção, tá? Eu acho que eu falei uma coisa também muito importante. Não é momento de criar polêmicas, não é hora de apontar o dedo para fulano, ciclano, beltrano, para grupos, para não, né? É como eu falei, cada um tem que ter a sua própria consciência, sabe? Primeira coisa em tudo na vida é o indivíduo. A partir que o indivíduo entre realmente, saiba fazer o que ele tem que fazer, né? Ele vai se juntar com outro indivíduo que está fazendo certo, que vai juntar com outro indivíduo que está fazendo certo, e isso vai criando uma corrente, que é o que tem que ser. Agora, se um indivíduo faz as coisas todas erradas, aí junta com outro indivíduo que faz as coisas todas erradas, e junta mais um, aí só dá coisa errada, né? Então, a ideia é essa. Parte do 1, para depois virar 2, para depois virar 3. Então, tenha consciência do que você pode fazer, né? Tem muitas dúvidas ainda a respeito de vacinas, né? Tem muitas dúvidas a respeito de vacinas. Só que assim, no Japão, por que ainda não foi implantada a vacina? Porque o Japão estuda muito antes de implantar qualquer modificação, principalmente na parte médica, né? Então, o Japão está estudando o quê? Ele já definiu qual vacina ele vai usar. Só que ele está estudando como a melhor maneira de implantar a aplicação dessa vacina dentro do país para que possa atender melhor a população e atender a toda a população. Essa é a preocupação do governo japonês. As pessoas falam assim, aqui é tudo lento, principalmente medicina, é tudo lento. Eu sei disso, há anos eu uso a medicina do Japão, eu sei como é que é. Eu não tenho o que reclamar, porque eu estou viva até hoje graças à medicina do Japão, né? Ao sistema médico do Japão. Mas eu sei como funcionam as coisas. Eles são muito, aqui no Japão a gente fala kibishi, né? Eles são muito detalhistas, eles são muito criteriosos. Então, você pode esperar que na hora que soltar a coisa, eles já vão estar com o esquema totalmente definido para que toda a população seja inoculada, tá? Eu posso tomar vacina, não posso tomar vacina? Isso vai depender, isso vai ter que ser consultado individualmente por cada pessoa, o seu médico, né? Existem casos aí, como eu questionei o doutor Olavo, sobre quem é transplantado. Para quem não sabe, normalmente transplantado não pode tomar vacina, tá? Porque toma medicamento para baixar o sistema imunológico, né? E dependendo da vacina, pode ser dar um choque dentro do organismo, né? E quem tem doença autoimune, né? O que o doutor Olavo falou é que precisaria ver com o médico como está o estado do sistema imunológico, né? Para poder saber a dosagem, que também a vacina tem isso, dosagem, né? Que a pessoa pode receber. Então, casos particulares, individuais, tem que ser analisado caso a caso, gente. Essa coisa, eu sempre falo, medicina é uma coisa que tem que ser feito caso a caso. Né? Que nem eu falo assim, a pessoa, o povo tem mania de dizer, se você é diabético, não pode comer doce. Tá. Não é que a pessoa não pode comer doce, ela tem que controlar a quantidade de açúcar ou calorias que ele ingere. Então, não adianta nada ele cortar do cardápio totalmente
todos os tipos de doce, açúcar, mel, não sei o que lá. Aí comer uma pratada de arroz e feijão, né? Com, com um monte de arroz, um monte de macarrão. Não pode, né? Equilíbrio. A pessoa tem que ter consciência, né? Do que é a doença dela, né? Do que é os efeitos da doença dela, o que é que ocasiona a doença dela. É tudo questão de estudo, gente. E cada organismo reage de um jeito diferente. O meu organismo, ele queima calorias com uma velocidade diferente da de outra pessoa. Então, o meu controle de calorias tem que ser diferente de outras pessoas. Tudo depende do organismo de cada um, né? Eu, por exemplo, eu tenho insuficiência renal, eu faço hemodiálise, mas a grande preocupação de muita gente é o potássio, que aparece nas verduras, nas frutas em geral, né? Em muitas outras coisas. Todo mundo fica preocupado, precisa controlar. A minha taxa de potássio é ótima, tá? Em compensação, eu tenho que controlar a minha ingestão de ferro, né? De derivados de carne, por exemplo, que eu tenho um acúmulo de fósforo, né? No meu organismo. Então, carne, derivados de leite, essas coisas, eu tenho que ter um certo controle. Queijos, eu adoro comer. Eu não fico sem, eu como um pouco, mas eu tenho que ter certos controles, eu tenho que saber que excessos me fazem mal, né? Por isso que também me dá problema nas coronárias também, né? Eu não tenho colesterol, por exemplo, né? O pessoal fala, você tem entupimento nas artérias, tem que controlar o colesterol. Eu falo, gente, meu colesterol é normal. Meu problema não é colesterol, meu problema é que as minhas artérias são calcificadas. É acúmulo de minerais nas minhas artérias, elas são duras, né? Então é um problema diferente, de outras pessoas. Por isso que eu falo, cada indivíduo é um indivíduo, tem que ser analisado um a um. O que faz bem para você não faz bem para mim. O que faz mal para você não faz mal para mim. Tá? Então a gente não pode generalizar as coisas, principalmente no que se refere à medicina. Mas vacina é super importante. Como falou o doutor Elavo, depende da dosagem. A dosagem que eu vou receber, talvez para outra pessoa, não, dependendo do problema que ela tenha, não pode ser a mesma, né? Então, essas coisas a gente tem que analisar. Agora, se você está em saúde perfeita, tome a vacina. É muito importante você tomar a vacina. A gente está vendo aí, recentemente, casos aí de sarampo, de varíola, coisas que a gente não tinha antes, porque as pessoas tomavam vacina. Aí o pessoal fala, não tem mais, vamos deixar de tomar vacina. Aí voltou tudo de novo. É esse tipo de ignorância que a gente tem que evitar, né? A gente tem a internet hoje, estuda um pouquinho de história, sabe? Se as pessoas conhecessem um pouco mais a história do mundo, elas entenderiam um pouco mais as coisas que hoje elas não acreditam, não sei porquê, não sei o que aconteceu com a mentalidade das pessoas. Alguns grupos aí, em vez de evoluir, eles estão regredindo, então eu não entendo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ler, de estudar, de escutar experiências de outras pessoas para aprender, sabe? E juntar tudo isso e usar o meu raciocínio próprio, né? Usar meu raciocínio inteiramente aberta, não me prender a tabus, não me prender a crenças de nenhuma espécie, tá? Eu não sou, alguns vão falar, seria ateia, não sou ateia, não. Muito pelo contrário, eu conheço praticamente todas as religiões. Não digo que eu conheço todas não, porque tem algumas que eu nunca me infiltrei, mas a grande maioria eu conheço, inclusive conheço a história das religiões, né? Conheço a base das religiões. Isso me ajuda muito a
a não ter preconceitos, a ter a minha mente aberta e entender cada indivíduo, respeitar inclusive cada religião, né? Eu tenho amigos de todas as religiões, né? E como eu falei, quando eu tive muito mal de saúde, eu sei que meu nome esteve em vários templos, em várias igrejas, né? Todo mundo rezando pela minha recuperação, e eu sou muito grata a tudo isso, né? Eu não tenho religião, a questão é essa, eu não tenho religião, eu aprendi a não me ligar em nenhuma religião, porque da mesma forma que as religiões têm o lado certo, elas também têm o lado errado, né? Então eu aprendi a ter a minha espiritualidade sem me envolver com dogmas religiosos, né? Mas isso aí não vem ao caso, vamos lá. Então, a gente já falou sobre como se precaver em lugares públicos, como evitar aglomerações, né? Evitar muito contato físico, né? Sobre a vacina a gente estava falando, certo? Que mais a gente pode falar? Aprenda, quando você está fora do seu país, a primeira coisa que você precisa aprender é como proceder em caso de emergência, né? Como ligar para um bombeiro, como ligar para uma ambulância, como ligar para a polícia, né? E agora você tem que aprender como se virar quando você contrai o vírus, tá? Existem órgãos competentes para você entrar em contato, né? A maioria das pessoas, quando ela detecta que ela está com febre, essas coisas, ela tem que saber para onde se dirigir. Uma das coisas que é necessário é você se informar dentro da sua cidade, tá? Onde você tem que se dirigir em caso de suspeita de estar com Covid, tá? Cada prefeitura tem o seu local próprio, né? E o seu sistema próprio. Isso não adianta eu falar, tem que ir para tá. Não, cada prefeitura tem a sua informação, né? Então, procure se informar dentro da sua prefeitura. Olha, eu preciso saber, se caso acontecer, o que eu devo fazer, né? Por isso que é importante você falar o mínimo de japonês para se comunicar, gente, tá? Não fique dependendo de terceiros, porque se você tiver com febre, se tiver com tosse, falar, eu preciso de um tradutor, nenhum tradutor vai querer te acompanhar, não. Você tá entendendo? Nenhum tradutor vai querer te acompanhar. Então, o mínimo para você saber falar, porque você provavelmente vai ter que falar no telefone, né? Mas antes que isso aconteça, já vá na sua prefeitura e pergunte. Já anota no papelzinho o que eu tenho que falar, onde eu tenho que me dirigir, né? Para se precaver, né? Outra coisa, onde fazer os exames? Existe muita gente reclamando dos preços dos exames, mas existem lugares mais caros, existem lugares mais baratos. Pesquise também. É importante pesquisar, né? Você está inserido num país que não é o seu. Você não pode se fechar, você tem que aprender a se comunicar e a buscar informações. Informações é o mais importante na sua vida aqui. Então procure estar sempre ali perguntando nos órgãos governamentais sobre o que fazer em tudo que se refere à sua vida, sabe? Se eu ficar grávida, eu tenho algum benefício, eu não tenho o quê, não sei o que lá, é muito importante. Todo mundo reclama, no Japão você paga muito imposto, mas você tem muitos benefícios, gente. É um dos países que mais benefícios te dá em tudo, sabe? Você só tem que saber procurar. Você precisa saber se informar, não tem jeito. Para isso você tem que se virar. Você tem que se virar, né? E você tem que saber, acima de tudo, como falar com as pessoas, né? Infelizmente tem brasileiros que chegam lá, eu quero saber e acabou. Não é assim. O japonês, ele tem um protocolo,
sabe? Ele vai te analisar da forma como você vai falar. Quanto mais humilde você for, melhor para você. Não queira chutar o pau da barraca, sabe? Logo que você entra. Não é assim. Você só se prejudica dessa forma, né? Educação em primeiro lugar. Eu acho que um dos maus, um dos maus hábitos do brasileiro é que, com o passar dos anos, as pessoas perderam a educação, sabe? Eu sou de um tempo em que os pais mandavam a gente ter educação para falar com as pessoas, né? Não estou dizendo se humilhar, eu estou falando ser educado, né? Ter respeito para se comunicar, isso é o mais importante. A hora que você... Porque aqui no Japão é o seguinte, o Japão tem muitas coisas que... Eu não sei, claro, tem japonês chato, tem japonês chato, mas a grande maioria ele te ajuda, né? A grande maioria te ajuda. Não vá com um pé atrás logo de cara, porque as pessoas aqui têm mania, né? Quando eu cheguei no Japão, até hoje acontece isso. Ah, japonês é isso, japonês... Não é. Você, quando começa a conviver com as pessoas, você começa a descobrir que não é as coisas assim, sabe? A gente já cria um preconceito. O pessoal fala, ah, o japonês é preconceituoso. Eu acho que o brasileiro muitas vezes é mais preconceituoso do que o japonês, né? Então a gente tem que acabar com esse preconceito todo, né? Aprenda a pedir informações. Quanto mais você aprender a se virar aqui, melhor. Vai facilitar muito a sua vida e vai ser muito importante em qualquer situação que você está. Então, pergunte na sua prefeitura, todos os órgãos que você tem que se dirigir, tá? Onde fazer exames. Tem, como eu disse, tem vários lugares com preços variados. Tem lugar que é mais caro, tem lugar que é barato, de repente tem lugar que dá para você fazer baratinho, né? Pesquisa. Pesquisa. Existem vários tipos de exames também, não é apenas um tipo de exame que existe. Existem vários tipos de exame para detectar tanto influenza como corona, né? Hoje em dia, para o corona, tem vários tipos de exame. Então, procure onde posso fazer. Outra coisa que eu observei, se você teve contato com uma pessoa com corona, fez o exame e deu negativo, mesmo assim, procure se resguardar. Não é porque seu primeiro exame deu negativo que de repente você não possa apresentar sintomas posteriormente. Então, para a segurança das pessoas à sua volta, procura se resguardar, tá? Se você tiver o seu exame como positivo e você tá na sua casa, você mora com criança, você é pai, avô, um monte de gente, procura se resguardar num quarto. Eu sei que aqui no Japão é complicado porque o espaço é pouco. Mas procura se resguardar num cantinho onde você vai ficar isolado, ficar de quarentena, evitando contágio com outras pessoas, sabe? Realmente é uma doença contagiosa. Então, talher, prato, copo, tudo separado. Não pode misturar, tá? Roupa, essas coisas, tem que ser tudo separado, tem que ser tudo lavado de forma adequada, tá? É uma quarentena que você vai ter. Isso aconteceu com minha sobrinha lá no Brasil, ela detectou positivo, ela teve que ficar isolada dentro de casa, mesmo porque eu tenho uma tia com 90 anos na mesma casa, minha irmã mais velha com 60, meu cunhado com 70, né? Então, ela teve que se resguardar mesmo, apesar que ela não teve maiores complicações. Mas ela sabe que não podia transmitir para o resto da família, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas tem que ter essa observação. Se acontece muito aqui, se a minha família toda ficar doente, como é que faz? A gente não vai poder sair de casa? Como é que faz para fazer compra? Gente, por isso que é importante você ter contato com outras pessoas da comunidade, você ter amigos, fazer amigos de verdade, sabe? Que de repente você fala, dá para você fazer compra para mim?
deixar na minha porta, não vai ter contato comigo, deixa na minha porta, né? Eu dou um jeito de depositar o dinheiro na sua conta, sabe? Qualquer coisa assim, né? Se você não tiver um amigo, serviço de entrega nos mercados, delivery, existe, né? Faça isso, né? E se você morar sozinho, acontece muito, aqui no Japão tem muita gente que vive sozinha, né? É complicado, mas não é o fim do mundo, é o mesmo sistema. Arruma um amigo para te ajudar, né? Peça por delivery, né? Eu, por exemplo, eu hoje moro sozinha, meus pais faleceram há mais de um ano, né? Eu tô sozinha aqui, né? Se eu, de repente eu ficar doente, apesar que no meu caso, se eu ficar doente, eu, eu provavelmente vou parar no hospital, né? Mas tudo bem, vamos supor, né? Eu, graças a Deus, eu tenho os amigos aqui, eu posso ligar e falar, olha, eu tô com Covid e tal, não sei o que, dá pra você fazer uma compra, deixar na minha porta, né? Eu pego na porta, a gente não vai ter contato, né? Depois eu pago, sem problema. Eu, graças a Deus, eu tenho essa liberdade com os meus amigos e eu tenho a confiança dos meus amigos para isso, né? Isso é uma das coisas que eu sempre observo aqui. Infelizmente, tem gente aqui dentro da nossa comunidade que se isola, né? Que quando acontecem as crises, a gente vê aí, né, gente que vai parar nas ruas porque não tem um amigo para acolher, né? Não tem um parente para acolher, porque simplesmente a pessoa se isolou do mundo, a pessoa... Ah, eu não preciso de ninguém. Isso não existe, gente. A gente vive em sociedade, é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado. Aí entra a parte psicológica, né? Questionaram ontem na live. Ah, sobre atendimento psicológico, não sei o que. Eu falei, a live ontem era para tratar do vírus. Mas se for falar sobre problema psicológico, a gente tem as NPOs, né? A gente tem a Sabijá, a ABC, que são ligadas aqui ao nosso conselho, tem membros dessas NPOs que fazem parte do conselho, que tem psicólogos disponíveis para falar por telefone, para falar por teleconferência, sabe? Porque já não estão dando atendimento pessoal justamente por causa da pandemia. O consulado, a mesma coisa, também tem psicólogos à sua disposição. Então, tem como procurar auxílio psicológico. Se você sabe de algum amigo que está precisando, entre em contato. Ou você mesmo que tiver consciência que está precisando, entre em contato. Você está em depressão, você está pensando em suicídio, liga para a Lau, né? Que ajuda aos latinos, né? Que é o sistema que seria o nosso CVV aqui, né? Que costuma falar com as pessoas que estão com essa situação de alta depressão, pensando em suicídio. Tem serviços. A gente trabalha para dar esse atendimento às pessoas que necessitam, né? Agora, cabe a pessoa também querer se ajudar, né? É que nem eu falo, eu vivo sozinha. Eu tenho todos esses problemas de saúde, eu vivo sozinha, né? Mas mesmo assim, eu não entro em depressão aqui em casa, né? Eu tô sempre em atividade. Eu uso o computador, eu uso o telefone, eu tô sempre em contato com as pessoas pelo Facebook, né? Se eu precisar falar com um amigo, eu ligo no telefone, eu tenho muitos amigos com quem eu posso conversar, né? Aí eu vou ouvir uma música, eu vou relaxar, eu vou assistir um filme, eu vou assistir um documentário, eu vou ocupar minha mente, Se eu for ficar sentada aqui pensando, poxa, eu não posso cantar, poxa, eu só tenho dor, poxa, eu tenho um monte de problema de saúde, eu fico doida, né? Eu fico doida. Então, se a gente está em atividade, né? E se a gente se preocupa em ver o lado bom da vida, a gente não entra nesse parafuso todo. Não entra, né? A pessoa fala, as pessoas se isolam, tem que ficar preso em casa, aí fica tudo estressado. Eu acho que as pessoas ficam estressadas porque quer, né? É claro, quando você mora com mais gente é mais complicado.
Eu sei porque eu morei com os meus pais, morar com duas pessoas de idade, é muito complicado. Minha mãe teve Alzheimer, teve uma época que eu tava ficando doida, já é complicado, mas o negócio é não deixar a peteca cair, né? Nem sempre quando você mora com outras pessoas, o diálogo é possível, porque para dialogar, as duas pessoas, ou as três, ou as quatro, tem que querer dialogar, né? Então, eu sei o quanto é complicado, gente. Mas tem que partir da gente, do coração da gente, né? De não se entregar a essas coisas, de tentar solucionar. E se precisar de uma ajuda de fora, como falei, tem as NPOs para ajudar, né? Bom, o que mais que eu posso falar, gente? Que mais? Será que faltou alguma coisa aí, né? Falei da parte da parte das vacinas, da prevenção, né? Então, a gente tem que se preocupar, porque nós estamos no Japão, então, acho que a pessoa encara as coisas aqui no Japão, a gente teve aquela onda, ficou todo mundo apavorado, aí deu o declínio, aí todo mundo se acomodou. São duas coisas totalmente erradas, né? A loucura do apavoramento, né? Que é terrível, né? O medo, o pavor, faz as pessoas fazerem muita coisa errada, né? Cria discriminação, cria divisão, cria aquela coisa das pessoas se agredirem porque tem medo, né? Então, por isso que o apavoramento tem que ser evitado a qualquer custo. Por isso que eu falo, o vírus está em todo lugar, o que que eu faço? Calma, eu sou altíssimo risco, né? Mas eu não sou apavorada, né? Então eu falo, carrega o seu álcool gel no bolso, não fica, sabe, pensando aquilo, sabe? A gente atrai, né? Eu acredito muito em energia, você só fica com aquilo na cabeça, eu vou me contaminar, você vai se contaminar mesmo, sabe? Porque você tá atraindo isso, né? Eu tô fazendo a minha prevenção, eu tô agindo certo, então relaxa, sabe? O importante é você tomar as medidas necessárias. Isso é importante você ter consciência. Tomar as medidas necessárias para evitar o contágio, tá? Não ficar no apavoramento. Segundo, não achar que acabou, que a crise acabou, que tá tudo bem, que você não vai pegar corona. Isso aí também não, tá? Que os casos aumentaram justamente porque o pessoal se acomodou, tá? Que o pessoal largou mão dos cuidados. Não estou dizendo só brasileiros, não. Isso aí foi o mundo em geral, os japoneses também, né? E principalmente os jovens, eles acham que são imunes a tudo, né? E é muito complicado. Então, nesse ponto também entra um pouco de educação, né? Pais têm que educar os filhos a entenderem que tem coisas que são responsabilidade de todos, né? Que normas são para ser seguidas, né? Vocês imaginam, eu sou uma pessoa que sempre tive muita gente à minha volta, sempre participei de eventos, sempre gostei de estar em contato com outras pessoas, e eu tô há mais de um ano aqui praticamente trancada dentro da minha casa. Quando eu saio da minha casa é para ir para o hospital. Para mim é complicado, muito complicado. Para quem tinha 4 compromissos no mesmo dia, ia de um lado para o outro, corria para lá e para cá, né? Uma porque a saúde também declinou, né, de 2 anos para cá, mas principalmente agora por causa da pandemia, né? Eu tô me resguardando o máximo possível, mas eu sinto muita falta, né? Eu sinto muita falta. Mas eu tenho consciência que eu tenho que ter responsabilidade, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer nesse mundo, então eu tenho que ter responsabilidade, né? A responsável pela minha saúde sou eu mesma. Então, isso os pais têm que ensinar para os filhos, que os filhos também não é apenas a sua própria saúde, é a saúde de quem está à sua volta, né?
Eu sei de casos de pessoas aí que foram para balada na virada do ano e que contraíram vírus, né? Infelizmente, que tem pessoas mais que moram com a família, né? Tem pessoas com mais idade, então é complicado, gente. Aí o que acontece? Aí você pega o vírus, aí você vai trabalhar, aí detectam que você tá com vírus. Aí o que acontece? Você vai para quarentena e possivelmente pessoas que tiveram contato com você também vão ter que ir para quarentena. Quer dizer, além de você prejudicar o seu trabalho, você deixar de receber salário, você vai fazer com que outras pessoas também percam seu salário. Aí, de repente, se tiver mais de um caso dentro do setor, o setor todo é fechado. Então, quantas pessoas vão perder aquele salário, né? Durante todos aqueles dias que eles não podem trabalhar. Aí, se mais casos estiverem dentro da fábrica de outros setores, a fábrica inteira para, né? Nós aqui no Japão, nós estamos apenas em estado de emergência, porque no Japão, lockdown é praticamente impossível de acontecer, mas isso não quer dizer que seja impossível. Se o negócio fugir totalmente do controle, nada garante que não seja decretado um lockdown. Aí ferrou todo mundo, né? Então, gente, vamos ter um pouquinho de consciência, tá? A única coisa que eu tô fazendo esse vídeo, vai dar 1 hora que eu tô falando aqui. Não é para brincadeira, não é para conseguir like, não é para nada disso, sabe? Não é para ganhar fama na internet, não é nada disso. Tô fazendo esse vídeo de forma de informativo, tá? Porque algumas coisas que a gente quis falar durante a live, como tem muita gente, muitas ideias, a coisa vai rodando, tem coisas que a gente acaba não falando, né? E como eu tive um retorno bom de algumas pessoas que acharam que eu sou uma pessoa coerente para dar informações, eu resolvi gravar esse vídeo. E se você gostou, se você acha que serve para alguma coisa, se eu tô sendo útil, passa para seus amigos, tá? Quanto mais pessoas se informarem, melhor. E eu tô aqui aberta para quem quiser tirar dúvidas comigo numa boa, né? Eu não quero haters, por favor, eu odeio haters, né? O que eu quero é paz, sossego, união, porque é o que a gente precisa no mundo hoje, tá? Então, tô fazendo isso de coração para vocês, tentando ajudar. Então, se foi bom, passa para seus amigos, curte aqui o vídeo para mim, vai estar no meu YouTube. Se quiser me acompanhar no YouTube, meu canal, vocês serão todos muito bem-vindos, né? Nas minhas redes sociais todas serão muito bem-vindos. E normalmente eu uso as minhas redes sociais mais para falar sobre meu trabalho como cantora. Tô lançando aí, foi lançado meu EP ontem também, né? Com as minhas 4 primeiras músicas gravadas aí. Eu espero que, de repente, se vocês quiserem ouvir, eu ficarei muito feliz. Mas esse vídeo é voltado para dar um esclarecimento aí para a comunidade. Tá bom, gente? Eu espero que seja de valia para vocês de coração, né? E que fiquem todos na paz. A gente precisa de união, tá? Vamos nos unir, vamos procurar paz interior, vamos relaxar, sabe? Tá havendo muita agressão, muito preconceito, e a gente não precisa disso aí não. Isso aí só complica a nossa situação, ok, gente? Então tá aí. Espero ter dado meu recado. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. E se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aqui. Tô disposta aí a conversar com vocês. Se for uma coisa boa, com certeza, tá? Eu não tô disposta a papo furado, né? Eu sou uma pessoa que gosta de conversas com conteúdo, tá bom? Então, fica com Deus, tudo de bom. E se gostou, compartilha aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.